dentre os favoritos, PSG é o que corre mais riscos nas quartas da Champions. A gente pode considerar o Atlético de Madrid favorito contra o RB Leipzig. A gente pode considerar o Lyon favorito contra o Manchester City favorito contra o Lyon. E podemos considerar o Bayern de Munique favorito também contra o Barcelona. E aqui o PSG favorito contra a Atalanta. Dentre os favoritos, o PSG é o que corre mais riscos nas quartas da Champions. Ale Oliveira, essa frase ela é verdadeira ou ela é falsa? Nossa, até arrepiou agora. Primeiro do programa. Até arrepiou o pelo do... eu não vou ser um bom iniciante, porque eu discordo de vários aspectos. Por exemplo, eu não consigo em um jogo só dar esse favoritismo que você deu pro Bayern contra o Barcelona, para começar a conversa. Eu acho que, o Bayern tá jogando mais, é evidente que tá. O Barcelona ainda não encontrou o seu jogo. Mas eu sempre penso numa coisa que não sei se eu concordo, mas é o que pode render no seu máximo o time de futebol. E se isso acontecer para azar do Bayern, o Barcelona pode passar tranquilamente. Então, para mim é falso a frase, para mim é falso a estafeta, para mim é falso o apresentador e principalmente o cabelo do Mauro Betti. É verdadeiro, eu comprei, você sabe disso. O Ale tá achando que a premissa de que o Bayern de Munique é favorito contra o Barcelona é falsa. Você não consegue enxergar esse favoritismo, Ale? É isso, então? Não, com boa vontade eu consigo enxergar, sim. É que pro meu critério de o máximo... Porque a gente já viu vários casos, e muitos, do time que não tá se encontrando e de repente faz o grande jogo da temporada... Principalmente se a gente falar de um time que tem condição de fazer isso, que tem jogadores para isso. É difícil se você não tivesse jogadores para isso e você fosse esperar uma superação contra um rival que está jogando muito. Mas o Barcelona tem jogadores para isso. Agora, se você quiser considerar o Bayern de Munique um favorito, eu respeito a hierarquia. Eu sou um cara muito disciplinado, né, Luiz? Eu tenho essa marca aí no meu... Claro. Não é, Mauro? O Mauro sempre manda mensagem me dando parabéns, fala assim, isso, você tá fazendo tudo certo, viu? Pode estar fazendo só merda. E aí, se você quiser fazer isso, eu acho que o Bayern tem mais problemas do que o Paris Saint-Germain. Legal, olha só, o Lucas Moreira diz que a afirmação é falsa. O Eduardo do Nascimento está discordando também, está dizendo que o PSG é super favorito. O Iago Alvarenga diz que é falso. O Elton Anjos diz que a afirmação é verdadeira. O Leonardo Almeida diz que a frase é falsa. O Luan Nascimento está dizendo que o Messi vai levar o Barcelona até o título, até o troféu, até a orelhuda. VSR, dentre os favoritos, PSG é o que corre mais riscos nas quartas da Champions. Verdadeiro ou falso? Eu me posiciono sempre, né, sobre a questão da palavra favorito. Para mim, acho que não tem nenhuma dúvida que o Bayern é favorito para jogar contra o Barcelona. Isso não quer dizer que vai ganhar, até porque isso daí não é vôlei. Se fosse vôlei, eu tenho dito isso daí, se fosse vôlei, assim, pegasse o momento que está o Bayern, o momento que está o Barcelona, se fosse no vôlei, era 3-0 o Bayern com 25-15, 25-12, 25-10. Se fosse no vôlei. No futebol, você tem a condição disso virar pó rapidamente, ainda mais no lado tendo o Messi. Então eu acho o Bayern favorito em relação ao Barcelona. Agora, voto falso, porque eu acho muito menos complicado o Barcelona acabar com o favoritismo do Bayern do que a Atalanta acabar com o favoritismo do PSG. Então vou votar falso por isso. Acho que o não favorito com mais chance de eliminar o favorito, para mim, é o Barcelona. Tá, se a gente levar, assim, entendendo que esse confronto é o único confronto de campeões, né? Esse confronto entre Bayern e Barcelona na sexta-feira. E a gente tá falando de dois times muito grandes, tem toda essa situação, não vai ser surpresa nenhuma se o Barcelona eventualmente, talvez seja um pouquinho de surpresa, mas assim, não vai espantar ninguém se o Barcelona avançar até a semifinal passando pelo Bayern de Munique. Agora, Mauro, olhando para os outros três duelos, em que a gente tem talvez uma semelhança, né, no nível de favoritismo das equipes, vamos dizer assim, maiores contra as menores, né? O City contra o Lyon, o Atlético contra o Leipzig e o Paris Saint-Germain contra a Atalanta. Dá para dizer que nesses três duelos
o PSG é o que tem um enfrentamento mais complicado, e aí a frase é, dentre os favoritos, o PSG é o que corre mais riscos nas quartas de final da Champions, e no caso da frase temos que levar em consideração também Bayern e Barcelona. Claro, é verdadeiro. Sempre eu entendo, mais ou menos na linha do que falou o BSR, que, por exemplo, um grande clássico, você pode ter um favorito, às vezes está a coisa muito equilibrada, tal. Você pode ter um favorito e, no mais das vezes, você tem um favorito, um time que esteja jogando mais, que tenha mais elenco, esteja numa fase melhor, tenha menos desfalques, jogue em casa, embora também nisso deixa a coisa mais aberta, porque é campo neutro sem torcida, né? É diferente até do que a gente viu na sexta e no sábado, porque não era campo neutro, mas não tinha torcida, agora era um campo, era um mando de campo, mas sem torcida, agora não. É um campo neutro e sem torcida, então fica mais equilibrado ainda. Então, assim, você tem em clássicos, para mim, muitas vezes um favorito, mas não terá zebra se houver um outro lado. Os zebras só se for 12-0, mesmo para o time que é favorito, não acontece isso, né? Dificilmente acontece, ou nunca aconteceu. Então, assim, eu entendo pelo que está jogando a Atalanta, e embora o Paris Saint-Germain esteja com potencial, tem Neymar, não vai ter Mbappé, não tem Di Maria, tem a situação do Verratti, tem problemas também o PSG, eu vejo o jogo mais complicado sim, e não é um demérito do PSG, é muito mérito da Atalanta esse jogo, e ainda mais, um jogo só, 90, 120 ou pênaltis, em campo neutro e sem torcida, e para um time muito cobrado para ser campeão como o Paris Saint-Germain, e uma Atalanta que está felicíssima de estar no Final Eight, felicíssima de ter estado nas oitavas, felicíssima de ter feito a virada que deu na fase de grupos, felicíssima de estar na Champions, e depois de um terceiro lugar maravilhoso, o grande ataque da Europa, não só da Itália, a Atalanta chega muito, muito forte, chega muito firme e, entre aspas, não será surpresa se eliminar o Paris Saint-Germain e se eliminar essa outra equipe. Repito, não é demérito do Paris, é muito mérito da Atalanta. Então, para mim, o jogo mais difícil, a frase é verdadeira, é o de mais difícil prognóstico, digamos, Paris Saint-Germain e Atalanta. Mas se fosse esse Bayern, talvez menos, porque para mim ninguém está jogando mais que o Bayern. Acho que o Manchester City tem até mais potencial que o Paris Saint-Germain. Vejo o Atlético de Madrid mais copeiro, com a camisa mais forte também. Qualquer time teria dificuldades com a Atalanta, mas eu acho que o Paris Saint-Germain vai ter ainda mais, por ser o que é, por estar vivendo o que viveu até aqui, embora esteja jogando bem e tem Neymar para desequilibrar, o Paris fica numa situação ainda mais, não delicada, mas ainda mais complexa.